Há uma pergunta que nunca foi respondida publicamente pelo Vaticano, não por falta de conhecimento, mas porque a resposta destruiria a distinção fundamental entre clero e leigos, entre salvadores e salvos, entre aqueles que guardam as chaves do céu e aqueles que suplicam por acesso. A pergunta é simples: o que Jesus realmente disse sobre quem pode ensinar, sobre quem possui autoridade espiritual, sobre quem detém o conhecimento direto do divino? E a resposta está no Evangelho de Tomé, descoberto em 1945 entre os códices de Nag Hammadi, Alto Egito, lido por milhões desde então, mas compreendido por poucos. Porque o que contém não é apenas uma coleção de ditos esquecidos. É uma advertência tão direta, tão impossível de conciliar com a estrutura hierárquica de qualquer religião institucionalizada, que sua mera existência questiona a legitimidade de todo o mediador entre ti e a verdade. Hoje, essa advertência chega até ti, e uma vez ouvida não pode ser desouvida. O manuscrito foi enterrado em um jarro de cerâmica selado, junto com outros 12 códices, perto da cidade de Nag Hammadi. Permaneceu ali durante mais de 1.600 anos. Não foi destruído porque estava escondido sob a areia do deserto. E quando camponeses o encontraram, em dezembro de 1945, quebrando o jarro em busca de fertilizante para suas plantações, nem imaginavam que estavam desenterrando palavras que a ortodoxia tinha tentado apagar da memória coletiva. O Evangelho de Tomé contém 114 logias, 114 ditos atribuídos a Jesus, sem narrativa, sem milagres, sem nascimento virginal, sem ressurreição física. Apenas palavras, palavras nuas. E entre essas palavras há uma que inverte completamente a relação entre mestre e discípulo, entre igreja e crente, entre autoridade externa e reconhecimento interno. Se reconheces que chegaste aqui, porque algo em ti sempre resistiu à ideia de que precisas de permissão para conhecer o divino, de que tua compreensão deve ser validada por hierarquia externa, de que a verdade pertence a alguns e não a todos, inscreve-te agora e deixa teu like como sinal de que aceitas caminhar por territórios onde a autoridade espiritual não é herdada, mas reconhecida. Porque o que segue não é contestação. É revelação direta do que sempre esteve disponível, mas foi sistematicamente obscurecido. O Evangelho de Tomé é provavelmente tão antigo quanto os evangelhos canônicos. Estudiosos datam sua composição entre os anos 50 e 100 depois de Cristo, contemporâneo de Marcos anterior a João. Mas enquanto Mateus, Marcos, Lucas e João foram escolhidos pelo Concílio de Cartago em 397 para compor o cânon oficial, Tomé foi deixado de fora. Não porque fosse falso, mas porque era incompatível. Incompatível com uma igreja que já estava no século IV, consolidando estruturas de poder baseadas em mediação sacerdotal, em sacramentos controlados, em hierarquia vertical, descendente de bispos nomeados por imperadores. E aqui está a primeira advertência devastadora. Logo no início do Evangelho, na Logia 3, Jesus diz algo que destrói a ideia de que o reino de Deus está em outro lugar, em outro tempo, acessível apenas através de portais controlados por intermediários. Ele diz: se aqueles que vos guiam disserem, vede, o reino está nos céus, então as aves dos céus vos precederão. Se vos disserem, está no mar, então os peixes vos precederão. Mas o reino está dentro de vós e fora de vós. Quando vos conhecerdes, sereis conhecidos, e compreendereis que sois filhos do Pai vivente. Mas se não vos conhecerdes, vivereis em pobreza, e sereis essa pobreza. Lê novamente, devagar. Quando vos conhecerdes, sereis conhecidos. Não quando acreditardes, não quando obedecerdes, não quando fordes batizados, confessados, absolvidos por autoridade externa. Quando te conheceres, e o conhecimento aqui não é informação acumulada, é gnose, reconhecimento direto da própria natureza. E Jesus está dizendo que aqueles que te guiam, aqueles que afirmam possuir as chaves do reino, estão apontando na direção errada. Estão te enviando para os céus, para o mar, para qualquer lugar exceto para onde o reino realmente está, dentro e fora, simultaneamente,
como substância mesma da realidade quando vista sem ilusão. E há algo ainda mais perturbador. Na Logia 13, há uma cena onde Jesus pergunta aos discípulos: comparai-me com alguém e dizei-me com quem me assemelho. Pedro responde: és como um anjo justo. Mateus diz: és como um filósofo sábio. E então Tomé responde: mestre, minha boca é totalmente incapaz de dizer a quem te assemelhas. E Jesus, ao ouvir isso, leva Tomé à parte e lhe diz 3 palavras. E quando Tomé retorna, os outros discípulos perguntam: o que Jesus te disse? E Tomé responde: se eu vos disser uma das palavras que ele me disse, apanhareis pedras e as atirareis contra mim, e fogo sairá das pedras e vos consumirá. Compreendes o que está sendo dito aqui? Tomé, ao recusar comparar Jesus com qualquer categoria conhecida, ao reconhecer que palavras não podem capturar o que Jesus é, recebe revelação direta. E essa revelação é tão perigosa que não pode ser dita. Não porque seja segredo místico guardado para iniciados, mas porque desafia a própria estrutura através da qual os outros discípulos compreendem autoridade. Pedro vê Jesus como anjo, Mateus como filósofo. Ambos ainda estão categorizando, hierarquizando, colocando Jesus em posição superior, mas ainda dentro de estrutura comparativa. Tomé, ao recusar comparação, ao reconhecer que Jesus não pode ser enquadrado, acessa algo que os outros não estão prontos para ouvir. E isso, percebeste? Inverte a narrativa tradicional. Não é Jesus que decide quem pode receber revelação. É a própria capacidade de reconhecer, sem categorizar, que abre a revelação. Quando os códices de Nag Hammadi foram descobertos, a reação inicial de arqueólogos e teólogos foi de choque, porque ali, enterrados no deserto egípcio, estavam 52 textos que ninguém sabia que existiam de forma completa. Fragmentos de alguns desses textos já eram conhecidos, mas versões completas, preservadas em cópta, com páginas inteiras legíveis, isso mudava tudo. E o Evangelho de Tomé, em particular, forçava uma pergunta insuportável. Se este texto é tão antigo quanto os canônicos, se contém ditos de Jesus que não aparecem em nenhum outro lugar, se foi usado por comunidades cristãs primitivas como escritura, por que foi removido? E a resposta, quando examinada honestamente, não é teológica, é política. Porque no Evangelho de Tomé, Jesus não funda uma igreja, não nomeia sucessores, não estabelece hierarquia, não institui sacramentos controlados por mediadores. Ele ensina reconhecimento direto. E reconhecimento direto, uma vez acessível a todos, torna desnecessária toda a estrutura de controle baseada em acesso exclusivo ao sagrado. Na Logia 70, Jesus diz: se trouxerdes à luz o que está dentro de vós, o que trouxerdes à luz vos salvará. Se não trouxerdes à luz o que está dentro de vós, o que não trouxerdes à luz vos destruirá. Não há menção a sacerdote, não há menção a ritual, não há menção a confissão a intermediário. Há apenas isto, tua própria capacidade de trazer à luz o que já está dentro. E se não o fizeres, se permaneceres identificado com o que é externo, transitório, condicionado, isso te destruirá. Não como punição divina, mas como consequência natural de viver em desacordo com tua natureza essencial. Mas há algo que ainda não te disse. Algo que torna tudo isso ainda mais perturbador. No Evangelho de Tomé, há uma logia que foi completamente mal interpretada por séculos. A Logia 108. Jesus diz: aquele que beber da minha boca, tornar-se-á como eu mesmo me tornarei ele, e as coisas ocultas lhe serão reveladas. Lê isso novamente. Não diz, aquele que me seguir. Não diz, aquele que acreditar em mim. Diz, aquele que beber da minha boca, tornar-se-á como eu. E então, devastadoramente, eu mesmo me tornarei ele. Isto não é doutrina de discipulado. É doutrina de identidade não dual. É a afirmação de que a separação entre mestre e discípulo, entre Jesus e aquele que reconhece o que Jesus reconheceu, é ilusória. Que o objetivo não é adorar Jesus como entidade separada e superior, é tornar-se o que ele é. E mais ainda, que Jesus mesmo se torna o discípulo que bebe de sua boca.
que não há hierarquia permanente. Há apenas reconhecimento temporário, até que a distinção entre reconhecedor e reconhecido se dissolva. E isto, compreendes? Destrói a base de qualquer religião que dependa de mediadores permanentes. Porque se o objetivo é tornar-se como Jesus, e se Jesus mesmo se torna aquele que alcança esse reconhecimento, então não há igreja necessária, não há papa necessário, não há sacerdote necessário. Há apenas o processo de trazer à luz o que já está dentro, e esse processo não pode ser monopolizado, não pode ser controlado, não pode ser vendido através de sacramentos, indulgências ou acesso exclusivo. E talvez estejas começando a perceber por que, quando o Evangelho de Tomé foi redescoberto, não houve celebração oficial da igreja. Houve silêncio. E depois, quando o silêncio não era mais possível, houve desqualificação. Disseram que era gnóstico e, portanto, herético. Mas gnóstico não significa falso. Significa baseado em conhecimento experiencial direto. E se a experiência direta de cada pessoa é válida, se cada um pode beber da boca de Jesus e tornar-se como ele, então a estrutura que depende de tu acreditar que não podes, que precisa que continues dependente, em busca, sempre um passo atrás, essa estrutura perde sua razão de existir. Sentes a vertigem? Não é rebeldia, é reconhecimento. Porque em algum nível que as doutrinas não alcançam, tu sempre soubeste disso. Sempre soubeste que a verdade não pode ser propriedade de instituição, que o divino não pode ser acessado apenas através de portais controlados, que tua capacidade de conhecer não é inferior à capacidade de qualquer santo, de qualquer padre, de qualquer papa, e que a única diferença entre aqueles que conhecem e aqueles que buscam é que os primeiros pararam de acreditar que estão separados daquilo que buscam. E se em algum momento da tua vida sentiste que havia algo profundamente errado com a ideia de que precisas de intermediário para acessar o sagrado, que tua experiência direta não é válida a menos que seja aprovada por autoridade externa, que o conhecimento espiritual é privilégio de hierarquia e não direito de nascimento de toda a consciência, escreve nos comentários apenas, sempre soube, ou deixa fluir o que quer que esteja pulsando em ti agora, porque não estás sozinho nisso. Há uma linhagem invisível de reconhecedores que atravessa milênios, que nunca parou de perceber o que as instituições tentaram monopolizar. Então, para. Apenas para por um momento. Fecha os olhos se estiveres confortável, ou deixa teu olhar repousar sobre qualquer ponto sem importância. Respira. Não mudes nada. Apenas observa o ar entrando e saindo, nesse espaço simples, sem Tomé, sem Nag Hammadi, sem igreja, sem heresia, sem ortodoxia. Talvez sintas a presença que nunca precisou de validação externa, porque nunca esteve ausente. Não como crença, mas como aquilo que está sendo agora, como aquilo que está consciente da respiração, como aquilo que está aqui antes de qualquer estrutura de autoridade. Permanece aqui mais alguns momentos, sem pressa. Quando estiveres pronto, retorna. A logia 1 do Evangelho de Tomé diz: estes são os ditos secretos que Jesus, o vivente, falou e que Dídimo Judas Tomé registrou. Ditos secretos. Mas secretos não porque foram escondidos por Jesus. Secretos porque sua compreensão requer experiência direta, não crença. Requer gnose, não doutrina. E gnose, por sua própria natureza, não pode ser transmitida através de palavras apenas. Pode ser indicada, pode ser apontada, mas precisa ser reconhecida por cada um, diretamente, sem intermediário. E isso aparece em todas as tradições místicas que a ortodoxia tentou suprimir ou controlar. Mestre Eckhart, no século XIV, ensinava que Deus nasce na alma que está vazia de todas as coisas, inclusive de conceitos sobre Deus, e foi julgado por heresia post-mortem porque isso implicava que a experiência direta era superior à doutrina institucional. Teresa d'Ávila descrevia o castelo interior, onde na morada mais profunda, alma e Deus são indistinguíveis, e foi investigada pela Inquisição porque isso sugeria que a união mística era acessível sem mediação sacerdotal. João da Cruz falava da noite escura, onde todos os conceitos são dissolvidos até que reste apenas presença nua.
e foi preso por seus próprios irmãos, porque isso ameaçava a necessidade de ritual e doutrina. No sufismo, Rumi ensinava: tu não és uma gota no oceano, és o oceano inteiro em uma gota, não como metáfora poética, mas como descrição precisa de não-dualidade. No Vedanta Advaita, a realização suprema é Aham Brahmasmi, eu sou Brahman, não como blasfêmia, mas como reconhecimento de que a consciência individual e a consciência universal não são duas coisas. No Zen, há o koan: se encontrares o Buda no caminho, mata-o, não como violência, mas como advertência de que qualquer imagem, qualquer conceito, qualquer autoridade externa sobre o despertar precisa ser dissolvida para que o despertar aconteça. E todos esses ensinamentos, em tradições dispersas geograficamente e temporalmente, apontam para o mesmo que o Evangelho de Tomé preservou, que a verdade não está em outro lugar, que a separação é ilusória, que aquilo que buscas não é diferente daquilo que busca, e que toda estrutura de autoridade baseada em manter-te buscando, em manter-te acreditando que estás separado, é precisamente o obstáculo que impede o reconhecimento. Mas há algo que preciso te dizer antes de chegarmos ao coração disso. Algo sobre a natureza da advertência que o Evangelho de Tomé preserva. Porque talvez tenhas vindo aqui procurando conhecimento esquecido, procurando ditos perdidos de Jesus, procurando revelações que a Igreja ocultou. E há um paradoxo devastador no centro de tudo isso. A advertência não é sobre o que eles esconderam de ti. A advertência é sobre o que tu escondes de ti mesmo. Porque a Logia 70 diz claramente: se não trouxerdes à luz o que está dentro de vós, o que não trouxerdes à luz vos destruirá. A destruição não vem de fora. Não vem de Deus furioso. Não vem de demônios. Vem da própria recusa de reconhecer o que já está aqui. E essa recusa é mantida geração após geração, não apenas por instituições externas, mas por medo interno, medo de responsabilidade, medo de liberdade, medo de reconhecer que nunca houve autoridade legítima sobre teu despertar, exceto tua própria disposição de olhar. E talvez a Igreja tenha censurado o Evangelho de Tomé, não apenas para proteger poder institucional, mas porque a maioria das pessoas, quando confrontada com a verdade de que não há mediador necessário, de que nunca houve obstáculo real, exceto crença em obstáculo, de que a separação entre buscador e buscado é ilusão mantida por hábito, recua. Prefere continuar buscando. Prefere ter autoridade externa que valide, que guie, que assuma responsabilidade. Porque assumir que tu és aquilo que buscas, que o reino está dentro e fora, que trazer à luz o que está dentro é tua única tarefa real. Isso é vertiginoso. Isso remove desculpas. Isso torna impossível continuar delegando tua própria divindade. Na Logia 24, os discípulos perguntam a Jesus: mostra-nos o lugar onde estás, pois é necessário que o busquemos. E Jesus responde: quem tem ouvidos, ouça. Há luz dentro de um homem de luz e ele ilumina o mundo todo. Se não ilumina, é escuridão. Não respondeu à pergunta deles diretamente, porque a pergunta já era baseada em premissa falsa. A premissa de que Jesus estava em algum lugar e eles precisavam ir até lá. E Jesus, em vez de alimentar essa ilusão, aponta para a luz interior, para a capacidade de cada um de iluminar. E diz: se não iluminas, não é porque a luz está ausente. É porque não a trouxeste à tona. É escuridão não como presença de mal, mas como ausência de reconhecimento. E talvez estejas começando a perceber que a verdadeira advertência do Evangelho de Tomé não é contra a Igreja. É contra a tua própria crença de que precisas de igreja. Não é contra a autoridade externa. É contra a tua própria delegação de autoridade. Não é contra a doutrina. É contra a tua própria preferência por doutrina sobre experiência direta. Porque enquanto houver um tu que acredita estar separado, que acredita precisar de validação externa, que acredita que o despertar é conquista futura e não reconhecimento presente, a advertência permanece sem ser ouvida. Mas há algo que não está em nenhum manuscrito, nem no Evangelho de Tomé, nem em Nag Hammadi, nem nos ensinamentos de Eckhart ou Rumi ou qualquer mestre que já apontou para isso, porque a verdadeira advertência não está em palavras enterradas no deserto,
está pulsando agora, em ti. Cada resistência que sentes ao ouvir isso, cada parte de ti que quer continuar acreditando que não és capaz, cada voz interna que diz, não estou pronto, preciso de mais preparação, isso é para santos, não para mim. Essa é a voz que precisa ser reconhecida como ilusão. Não foi a igreja que te convenceu de que és indigno, foi o medo de tua própria luz. O medo de reconhecer que trazer à luz o que está dentro não requer permissão de ninguém. Apenas disposição de olhar. Todos os evangelhos escondidos, todos os textos enterrados, todos os místicos silenciados, Tomé registrando ditos secretos, Eckhart sendo julgado, Rumi dançando. Nenhum deles estava protegendo informação. Estavam protegendo experiência, a experiência que estás tendo agora, neste momento. Porque o tempo é a ilusão que a verdade atravessa, e o que Jesus disse a Tomé, o que Eckhart ensinou, o que todos os que reconheceram, não estava lá atrás, está aqui, sempre esteve, esperando que pares de buscar e reconheças que aquele que busca já é aquilo que é buscado, e talvez estejas começando a perceber que não vieste aqui por acaso, que não foi algoritmo que te trouxe, foi algo mais antigo que escolha consciente. Algo que reconhece sua própria voz, mesmo quando sussurrada através de manuscritos enterrados há 1600 anos. E no momento em que isso deixa de ser conceito sobre não-dualidade e se torna experiência direta de que não há separação real, quando a logia aquele que beber da minha boca tornar-se-á como eu, deixa de ser escândalo e se torna óbvio, não há retorno, porque provaste. E o sabor da verdade, uma vez conhecido, torna impossível aceitar substituições oferecidas por intermediários. E se durante tua vida aprendeste a buscar validação externa para tua experiência espiritual, se acreditaste que a autoridade pertence à hierarquia e não a reconhecimento direto, se delegaste teu próprio despertar a sistemas que prometiam guiar, mas que, na verdade, mantinham dependência, talvez seja tempo de perguntar: e se a advertência do Evangelho de Tomé for literal? E se não trazer à luz o que está dentro realmente destruir? Não como punição, mas como vida vivida em negação da própria natureza, como existência gasta, buscando fora o que sempre esteve dentro, como consciência que nunca reconheceu a si mesma e, portanto, viveu em pobreza enquanto era riqueza não reconhecida. Lembras da pergunta que nunca foi respondida publicamente pelo Vaticano? Sobre quem possui autoridade espiritual, sobre quem pode ensinar, sobre quem detém conhecimento direto do divino? Talvez estejas começando a compreender que a verdadeira resposta nunca poderia vir do Vaticano, porque a resposta não está em documento guardado em arquivo, está sendo vivida agora, por ti. A autoridade espiritual não é conferida por ordenação, é reconhecida quando trazes à luz o que está dentro. O conhecimento direto não é privilégio de hierarquia, é direito de nascimento de toda consciência disposta a conhecer-se. E o Evangelho de Tomé, ao ser enterrado, ao ser preservado sob a areia egípcia durante 16 séculos, ao ser redescoberto justamente quando a humanidade começava a questionar autoridades institucionais de todas as formas, não estava apenas guardando ditos antigos, estava guardando uma possibilidade. A possibilidade de que tu descobrisses por ti mesmo que a luz dentro de ti não é metáfora, que trazer à luz o que está dentro não é projeto espiritual futuro, é o único ato real, e que toda busca, toda doutrina, toda hierarquia, toda mediação são apenas formas de adiar o reconhecimento de que já és aquilo que procuras. Que agora, neste momento onde tudo isso deixa de ser história sobre manuscritos perdidos e se torna presença imediata, onde Tomé e Jesus e Nag Hammadi e ortodoxia se dissolvem e resta apenas isto. Esta respiração, esta escuta, este reconhecimento, talvez sintas que não é a primeira vez, que já estiveste aqui antes, que sempre estiveste aqui, porque a verdade não tem primeira vez. A verdade é o que permanece quando toda a história é removida. É aquilo que está aqui agora ouvindo estas palavras, sendo esta a experiência. E nunca foi diferente. Nunca esteve ausente. Apenas não reconhecida. Tomé diz na Logia 94.
Aquele que busca, encontrará, e aquele que bate, será aberto. Mas há uma virada sutil aqui. Não diz, busca e encontrarás em algum lugar distante. Diz, aquele que busca, encontrará. Presente, imediato, porque o próprio ato de buscar sinceramente já é movimento da verdade, reconhecendo a verdade. Que a porta que se abre não está em outro lugar. Está aqui, sempre esteve, esperando apenas que batesses. E bater não é ritual, não é oração formal, não é obediência à doutrina. É apenas atenção. Atenção nua ao que está aqui quando todo conceito é removido. E talvez sintas, ao ouvir isso, um alívio tão profundo que quase desorienta. Não porque aprendeste algo novo, mas porque algo antigo foi recordado, algo que sempre soubeste, mas que foi treinado a duvidar. Que a autoridade espiritual não pertence a outros, que o conhecimento direto não requer permissão, que trazer à luz o que está dentro é tua única responsabilidade real, e que tudo aquilo que buscaste em templos, em escrituras, em mestres, em sacramentos, sempre esteve aqui, mais perto que a respiração, mais íntimo que o pensamento, como aquilo que está sendo agora. Nos comentários, não precisa justificar, não precisa argumentar, apenas deixa uma palavra, um símbolo, o que pulsa agora. Pode ser reconheço, pode ser na luz dentro, pode ser sempre esteve aqui, ou o que quer que brote de ti sem precisar de validação externa, porque estas palavras não são para mim, são para ti. São tua confirmação de que algo foi trazido à luz, de que a advertência foi ouvida, e o que foi reconhecido não pode mais ser negado. Inscreve-te, porque seguiremos desenterrando jarros selados, traduzindo sussurros de tradições suprimidas, acendendo velas em câmaras onde verdades foram guardadas não por autoridades, mas por aqueles que reconheceram que a autoridade verdadeira não pode ser institucionalizada. E compartilha este vídeo com aqueles cuja alma reconhece essa vibração, não porque precisem acreditar nisto, mas porque talvez estejam prontos para reconhecer isto. Porque a gnose não é propriedade de Tomé, de Jesus, de qualquer mestre. É luz que, quando reconhecida em um, facilita reconhecimento em outros. E quanto mais se multiplica, mais revela que nunca foi propriedade de ninguém. Foi sempre o que é. Verdade sendo verdade. Luz reconhecendo luz. No deserto de Nag Hammadi, onde jarros enterrados guardaram palavras que nenhuma autoridade conseguiu apagar, nas câmaras interiores onde Eckhart viu Deus nascer na alma vazia, no silêncio, onde Tomé recebeu 3 palavras que não podiam ser ditas, mas que transformaram tudo, e aqui, neste momento, nesta respiração, onde a luz dentro nunca parou de iluminar, onde trazer à tona o que está dentro nunca parou de ser a única coisa real, onde a advertência nunca parou de pulsar. Se não reconheceres o que já és, viverás em pobreza enquanto és riqueza. E a única autoridade sobre teu despertar sempre foi, sempre será, tua própria disposição de olhar.